boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Chuva continua a fazer estragos em BH. Deslizamentos de encostas e queda de muros são as principais ocorrências. Corpo do menino que morreu após cair em rio, cujo nível havia subido por causa das enxurradas, é encontrado. Idoso é preso sob suspeita de abusar sexualmente de 3 sobrinhas e do sogro. Caos na volta para casa, carreta carregada com álcool tomba na BR-040 e por causa do risco de explosão, a rodovia está fechada há mais de 25 quilômetros de congestionamento. O Hospital de BH adotou procedimentos especiais para vacinar contra a febre amarela pessoas alérgicas a ovo, cuja vacina é feita à base de embrião de galinha. Atlético vence o Uberlândia e segue para a segunda fase do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro, líder absoluto na tabela, está perto de bater um recorde de pontos da competição. Feira mostra as novidades em produtos para os bebês. E entre os lançamentos está uma roupinha que repele insetos. Artistas plásticos e celebridades nacionais se unem para arrecadar dinheiro para a associação que cuida de cachorros de rua. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Belo Horizonte e região metropolitana tiveram mais uma madrugada de chuva intensa. Deslizamentos de encostas e desabamentos de muro foram as ocorrências mais registradas até agora, dentre as 121 pela Defesa Civil. E uma das ocorrências de hoje foi o desabamento de um muro de mais de 10 metros de altura no bairro São Bento, região centro-sul de Belo Horizonte. Parte da quadra esportiva da casa cedeu. Os escombros e a terra acabaram fechando a via. Parte do muro desta casa, que fica no bairro São Bento, desabou na manhã de hoje. Segundo a Defesa Civil, a estrutura estava comprometida. O que aconteceu aqui foi um problema, possivelmente, de drenagem. O muro está coberto por uma vegetação que pode dificultar os sistemas de drenagem de funcionar, e também a vegetação impede a visualização dos sinais de rompimento que essas estruturas dão. Então, é muito importante que as pessoas façam a correta manutenção desses muros. Desabamento de muros é uma das ocorrências mais comuns e perigosas no período de chuva. A única pessoa que morreu em 2018 em decorrência das chuvas foi um problema de queda de muro. Por esse cenário aqui, se estivesse passando um carro, se estivesse passando uma pessoa, nós teríamos mais vítimas fatais. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, praticamente não existe a possibilidade de vítimas no local. Na verdade, o pessoal até fala assim, mas por que não tira aquela lama que está ali na via? Na verdade, a lama está ajudando a segurar um pouco do deslizamento de terra que acontece. Especificamente porque é um amontoado que impede a descida de mais materiais. Com a chegada dos cachorros, a gente teve a oportunidade de descartar também em 90% a possibilidade de vítima sobre a lama. Algumas partes do muro terão que ser demolidas e reconstruídas, mas isso só pode ser feito quando a chuva der uma trégua. Por isso, por enquanto, parte desta avenida aqui, a Professor Silvio de Vasconcelos e a rua Abel Araújo vão continuar interditadas. No bairro Santa Lúcia, a força da água também causou estragos. Esta praça foi tomada por lama e pedra. O acesso aos motoristas foi liberado só no começo da tarde. E para evitar maiores transtornos, é importante seguir algumas recomendações da Defesa Civil. Como nós temos uma previsão de chuva para mais 3 dias fortes, a gente alerta toda a população sobre os cuidados com a autoproteção e com a proteção de cada família. Como o solo está encharcado, favorece muito aos deslizamentos de encosta. Então, todas as pessoas que moram nessa situação, elas devem observar se há rebaixamento de piso, se há rachaduras, trincas, se há tombamento de cercas, de árvores, e se notarem algum tipo desses sintomas, eles devem saírem das suas casas, ligarem para o 199 para que a gente possa fazer a vistoria de risco. Foi encontrado o corpo do menino Patrick Pires Nogueira, que desapareceu em um rio em Ubá, na região da Zona da Mata Mineira. Patrick tinha 6 anos de idade e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, passava de bicicleta pela ponte em cima de um rio que estava cheio por causa das chuvas. O menino se desequilibrou, caiu no leito e foi levado pela correnteza.
A BR-040 segue interditada próximo ao trevo de acesso a Ouro Preto. No local, uma carreta carregada com 30 mil litros de etanol tombou. A pista está isolada por medida de segurança. Durante todo o dia, os bombeiros trabalharam para eliminar os riscos de explosão do veículo. Pelo menos 6 litros do combustível derramaram na pista. Equipes do Núcleo de Emergências Ambientais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente informaram a princípio que os impactos à natureza foram de pequenas proporções. O congestionamento no local já chega a mais de 25 quilômetros. E por causa do mau tempo, que também provoca chuvas intensas no centro-oeste do estado, o presidente Michel Temer cancelou a viagem que faria a São Roque de Minas na manhã de hoje para participar do lançamento do projeto de recuperação das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Um homem foi preso por suspeita de abusar sexualmente do sogro, que estava acamado, e de 3 sobrinhas, uma delas com deficiência mental. Os crimes foram denunciados por 2 vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente o suspeito de abusar sexualmente de 4 familiares. 3 sobrinhas, uma delas com sofrimento mental, e do sogro, que vivia acamado. De acordo com a delegada responsável pelo caso, os abusos aconteceram por 8 anos. A tia de uma das vítimas, que tem deficiência mental leve, ficou sabendo por ela que ela era atraída até o sítio do autor, sob o pretexto de ajudá-lo a tratar dos animais, quando, na verdade, lá sofria diversos tipos de abusos sexuais dele. Todos os abusos sexuais foram presenciados pelo irmão menor da vítima, à época com 10 anos de idade, que era obrigado a assistir e ainda vigiar caso alguém chegasse no local. Tudo isso sob ameaças do autor. Diocleciano Vieira, de 58 anos, já havia sido denunciado por crime sexual contra uma das sobrinhas em 2010, mas a família não quis dar continuidade às investigações. O suspeito foi preso em uma casa em Contagem. A prisão ocorreu após 2 das vítimas que foram abusadas durante a infância descobrirem que o aposentado também abusou do avô delas, de 75 anos. Se condenado, Diocleciano pode pegar até 30 anos de prisão. Para a imprensa, o suspeito nega as acusações e afirma não entender os motivos dos familiares o denunciarem. Não tenho ideia do que passou e não fiz nada com eles. Lamento por eles. A mãe de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, afirma que na época não sabia dos abusos sofridos pela jovem e agora, com o suspeito preso, pede justiça. Pegava ela todo dia na minha casa e levava para lá, mas eu pensava que a minha irmã estava lá também, por isso que eu deixava ela ir. Mas o meu filho de 7 anos, eu creio que eles continuam com ele lá, não solta ele, porque ele tem que pagar o que ele fez. Um homem que tem a capacidade, na verdade a covardia, de se aproveitar de pessoas tão indefesas, tão vulneráveis, ele deve ser mantido preso, porque provavelmente ele fez outras vítimas. E infelizmente, se isso aconteceu, nós pedimos que essas vítimas procurem a polícia para que a justiça seja feita. Nós temos agora mais uma notícia sobre outro crime hediondo. A Polícia Civil de Minas prendeu um homem suspeito de estuprar uma criança de 9 anos em Ribeirão das Neves, na Grande BH. E quem tem os detalhes direto da nossa redação é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O homem de 59 anos abusava da própria afilhada de 9 anos. Ele aproveitava do fato de ser padrinho de batismo da menina para cometer esses abusos, já que tinha confiança, não é, da família. Esses abusos aconteciam há pelo menos há 1 ano na casa do próprio suspeito, quando a menina ia passear por lá. Ela contou para uma tia em janeiro deste ano, durante as férias escolares. Essa tia, então, acionou a polícia, que investigou o caso e chegou ao homem de 59 anos. Luciana, parece que você tem informações também sobre um outro crime envolvendo abuso contra a criança relacionado à pornografia infantil, né? O homem foi preso em flagrante? Exatamente. Em flagrante, ele tem 23 anos. A polícia apreendeu com ele grande quantidade de material contendo cenas de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Este homem, ele arquivava e compartilhava esse material por meio de uma rede ilícita na internet. Ele vai ficar preso, pode ficar preso, né, de 1 a 6 anos e vai responder por arquivo e compartilhamento de material pornográfico infantil. As investigações continuam, viu, Inácia? Tá bom, Luciana. Notícias difíceis, mas importantes da gente compartilhar. Sim, com certeza. Obrigada, viu? A alergia a ovo é a segunda mais comum entre as crianças. Ela causa as mais variadas reações, como dermatites na pele, náuseas e também
o choque anafilático, que pode levar à morte. Essa reação grave acontece, por exemplo, quando o alérgico toma vacinas produzidas com a proteína dos ovos. Por isso, esse paciente não pode se imunizar. E uma dessas vacinas é contra a febre amarela. Como vivemos um surto da doença, tomar a vacina é a principal medida de prevenção. Então, um hospital de Belo Horizonte está vacinando as crianças alérgicas e monitorando essas reações. A alergia a ovo é a segunda mais comum entre as crianças. Quando o Gustavo tinha 7 meses de vida, a Laura descobriu que o filho era alérgico ao alimento. A partir do momento que eu fui inserindo, em pequenas partes, comecei com 1/8 do ovo, já imediatamente ele manifestou na pele, ele já sai da cadeirinha de alimentação cheio de hematomas, ele fica todo vermelhinho, a boquinha, principalmente onde o ovo tem o contato, fica bastante irritado no momento. E aí vem o problema. A vacina contra a febre amarela não poderia ser aplicada, já que ela contém proteína do alimento. A vacina de febre amarela é produzida através de embriões de galinha. E nesse processo de produção, ela é contaminada com pequenas quantidades de proteína do ovo. É por isso que, embora raro, uma criança alérgica a ovo pode ter reação com a vacina. Mas uma aplicação acompanhada, que vem sendo feita no Hospital João Paulo II, aqui em BH, tem proporcionado a vacinação mesmo em crianças alérgicas. Por 3 semanas, nós vacinamos um pouco mais de 30 pessoas. Apenas 4 tiveram reação até agora, e reações muito leves, que foi facilmente controlada com o antialérgico. O Dr. Wilson explica que a criança passa apenas por uma mini triagem e, dependendo da situação, a vacina precisa ser aplicada de maneira fracionada. Se nessa avaliação inicial a gente observa que a criança tem um alto risco de ter uma reação anafilática, a gente faz um teste alérgico à própria vacina. Se esse teste alérgico à própria vacina estiver negativo, aplica-se a vacina plena. Se o teste alérgico está positivo, a gente aplica metade da dose num braço, espera meia hora e aplica metade da dose no outro braço, e a criança fica em observação mais 1 hora. A aplicação precisa ser agendada com antecedência. Quem já levou os filhos para vacinar, sensação de alívio e tranquilidade. Agora eu estou muito mais tranquila de saber que ele tomou a vacina e que, graças a Deus, não deu nada. Agora é mais seguro, Aproveitar, brincar bastante, curtir. Sem medo. Sem medo. Proteção sempre, né, gente? O Ministério Público de Minas Gerais determinou que a mineradora Anglo American pague R$400 milhões por danos causados pela implantação do projeto Minas Rio, que é o maior mineroduto do mundo, com mais de 500 quilômetros de extensão. De acordo com o Ministério, a reparação seria por danos morais, coletivos e sociais aos moradores de 3 cidades mineiras. São elas Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas, todas na região central do estado. Os recursos seriam destinados a um fundo para a reparação dos danos. Nós procuramos a Anglo American, que disse que ainda não recebeu a notificação. As siderúrgicas mineiras estão preocupadas com a decisão do presidente americano Donald Trump, que anunciou a criação de novas taxas para a importação de aço e alumínio, alegando concorrência desleal com as indústrias americanas. As novas alíquotas de 25% para a importação do aço e de 10% para o alumínio começam a valer dia 23 de março. De acordo com a FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a medida é prejudicial para a economia mineira. Em 2017, as exportações de produtos metalúrgicos do estado somaram 5,3 bilhões de dólares. Deste total, 12,2% tiveram como destino o mercado americano. Nós conversamos com o presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e também vice-presidente do Grupo Valorec na América do Sul, Alexandre Lira, que disse que as indústrias brasileiras já estavam preparadas para essa mudança, mas que vão tentar reverter a decisão. Segundo ele, a maior parte das exportações para os Estados Unidos são de produtos semi-acabados, que são finalizados dentro das indústrias norte-americanas. Nós vamos atuar muito junto aos nossos clientes americanos, pedindo que os nossos clientes americanos façam cartas, que façam lobby junto aos seus representantes no legislativo, junto ao governo americano, para que produtos do Brasil sejam excluídos dessa taxação. E veja a seguir, feira que é realizada aqui na capital, reúne novidades para os recém-nascidos e também para as mamães.
Neste sábado, Paulo Navarro recebe o médico psiquiatra e nutrólogo Frederico Porto no programa DNA. Frederico tem uma vida dedicada a melhorar o corpo e a mente do ser humano, com o método de medicina integral. É autor de 2 livros, palestrante, já falou para mais de 50 mil pessoas. E o apresentador Paulo Navarro conversou com ele para descobrir mais sobre os projetos de vida do médico e também os bastidores, as histórias de família, o que Frederico faz fora do trabalho. Não perca no DNA de amanhã, às 10:07 da noite. Quando a criança começa a comer sozinha, uma coisa é certa, ela vai espalhar comida para todo lado, não é? Pelo menos era assim. Agora tem uma vasilha que impede essa bagunça toda. E essa é uma das novidades que está sendo apresentada em uma feira de produtos para bebês e gestantes em Belo Horizonte. Lá tem de tudo: roupas, móveis, decoração e até estúdio de fotografia. E tem outros itens inovadores, como um body que repele insetos e uma fralda para usar na piscina. Um monte de produtos para gestantes e bebês, de móveis a estúdio de fotografia. Aqui é possível até mesmo sonhar com o futuro quarto do bebê. Tem desde uma mamadeira, desde uma chupeta para o bebê, até um quarto todo montado, todo decorado, com moda, com móveis, com carrinho, com tudo que ela precisa, ela encontra aqui dentro. São 140 expositores que vendem em 6 dias de evento o que venderiam em um mês nas próprias lojas. É um evento que movimenta toda a cidade, ele gera mais de 1.000 empregos no período de realização do evento. Um mercado que faz a economia girar, assim como este pratinho, que impede que o alimento do bebê seja derramado. Já este peniquinho contribui para a criança deixar as fraldas mais cedo. O estímulo para o menino é mirar a rodinha. Já esta fralda para piscina e praia contribui para a economia dos pais. Como ela é reutilizável, as descartáveis são dispensadas. Este redutor de berço, mais conhecido como ninho, também é uma novidade bastante procurada por aqui. Você pode usar ele dentro do berço, que aí fica mais apertado para o bebê, né? O bebê fica mais seguro, né? No caso, tem a função de bercinho portátil. Você pode carregar numa viagem, levar na casa, né, da avó, na casa de um parente. Ele é bem bacana. Como eu moro numa cidade muito quente, que é Palmas, que o normal lá é 40 graus, 42, para você levar ele para algum lugar, ele está dormindo, você colocar ele com o coxinado é ótimo, né? Com menos roupinha. Isso, com menos roupa possível. E esse body repele os insetos sem nenhum risco para o bebê. Foi desenvolvido então um produto, um composto que é colocado no tecido através de nanotecnologia. O que é isso? É você transformar esse composto, que é a permetrina, em micropartículas muito pequenas, de forma que não migra para a pele do neném. Não causa irritação nenhuma, não causa alergia nenhuma. A feira pode ser visitada até domingo no Expo Minas, na Gameleira. A entrada custa R$ 8,00. Gestantes, idosos acima de 60 anos e crianças até 12 anos não pagam. Artistas plásticos e celebridades nacionais se uniram por uma causa muito nobre: arrecadar dinheiro para uma associação da cidade de Sabará, na Grande BH, que recolhe cães abandonados nas ruas. 50 esculturas de cães de vários tamanhos ganharam cores e acabamentos originais em 2 exposições. Aliás, 100 esculturas, e elas estão aí em shoppings da capital, o Ponteio e o Minas Shopping. E nós fomos lá para conferir. Os mais de 30 milhões de cães abandonados por todo o Brasil estão sendo representados por estas obras na Dog Art. Mostra que está sendo realizada pela primeira vez em Minas Gerais e que tem 2 objetivos. É uma forma da gente falar com as pessoas sobre isso. Vamos parar, moçada, vamos parar de tratar mal os animais. A gente realiza uma série de feiras de adoção e a gente resolveu levantar essa questão também. Adote um cão, quem tem um cão adotado, eu tenho um cão adotado, eu posso falar. A amizade desses cachorros com a gente é uma coisa muito impressionante. As obras são feitas de resina e pintadas por várias celebridades, como Carolina Dickmann e Ana Hickman, por exemplo, além de artistas como Fernando Pacheco. Colocar os pincéis em prol da paz, da criação, da arte, da liberdade de criar, da fantasia e do sonho de ser feliz, é isso que a gente espera. A exposição, que vai até o dia 1º de abril, é totalmente gratuita e pode ser conferida de perto no Minas Shopping e no Shopping Ponteio, locais que inclusive apoiam a causa e colaboram na adoção de animais. Minas Shopping já realiza há alguns anos, em parceria com a ONG Lobo Alfa e Patas BH, ações como feiras de adoção de cães e gatos. Em 6 anos são mais de 600 animais adotados
com essa parceria no Minas Shopping, né? Todas as peças expostas vão a leilão e o dinheiro vai ajudar uma associação que cuida de cães abandonados em Sabará. Ô Luiz, fala um pouquinho pra gente, qual que é a inspiração, o que você vai fazer nesse cachorrinho? É engraçado, né? Porque eu notei que todos os cachorros, todo mundo criou tudo, mas eu acho que as pessoas esqueceram de falar de amor. Fala uma coisa, você estava me contando que todo esse amor também tem uma inspiração que vem da sua casa, né? Não tenha dúvida. Numa das feiras de adoção do Ponteio, me apaixonei por um cachorrinho chamado Costelinha. Meu companheiro, já tem 1 ano, é quem fica fazendo minha companhia dentro de casa. Ele está quase pronto, mas quem quiser ver ele completo... Só dá uma chegada aqui no Ponteio. Para conferir as 50 esculturas mostradas nessa reportagem, você vai ao Ponteio La Shopping, mas lá no Minas Shopping há mais 50 peças em exposição. E depois do intervalo, os destaques do futebol. O Cruzeiro quer bater o próprio recorde no Campeonato Mineiro e o Atlético venceu o Patrocinense e vai para a segunda fase da competição. Os deputados estaduais mineiros ainda não aprovaram nenhum projeto desde que voltaram do recesso de fim de ano há 37 dias. As 15 reuniões plenárias realizadas até o momento só ficaram nas discussões por falta de quórum. Essa mesma falta de produtividade foi vista no ano passado, quando os parlamentares mineiros ficaram quase 5 meses sem votar nenhum projeto. Por causa da demora nas votações, agora a pauta da Assembleia está travada até que os deputados analisem 2 indicações e 18 vetos do governador Fernando Pimentel, entre eles o projeto de lei que trata da oferta de ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias vítimas de calamidades e o projeto sobre o porte de armas de fogo por agentes socioeducativos. Com 28 pontos na tabela do Mineiro, o Cruzeiro é o líder da primeira fase do campeonato. E se vencer a próxima partida contra o Patrocinense, o time vai alcançar o próprio recorde de 2013, quando somou 31 pontos na primeira fase daquele ano. Com o elenco alinhado na Toca da Raposa, as expectativas são as melhores para a partida do próximo domingo. O treino desta sexta-feira começou no ritmo do time, bastante tranquilo. Titulares e reservas fizeram uma rodinha de bobo para lá de descontraída. Apesar do clima de tranquilidade, tem gente querendo aproveitar a boa fase para mostrar serviço. Um deles é o Dedé, que começa a complicar a cabeça do Mano Menezes. É um setor que o Mano vai sim ter os seus problemas bons, né? Que a gente fala dor de cabeça boa. Quanto a isso, né, eu não estou preocupado, não estou ansioso. Por causa da suspensão de Fábio, com 2 cartões amarelos, Rafael começa no gol. O jogo também pode marcar a volta de Sassá no ataque do time celeste. Se tudo terminar bem, até amanhã, vai ser relacionado para o jogo contra o Patrocinense. Com dente de ouro e tudo. E não é só o Mano que está engraçadinho, não. O clima está tão bom que o Dedé já distribuiu o apelido para muita gente. O volante Bruno Silva virou Megamente. Eu sei que eu consigo olhar para a pessoa e imaginar já logo um personagem. O Bruno foi rápido ter esse apelido. Daqui a pouco vai sair mais apelido aí, vocês vão gostar. Esse time também está tranquilo no campeonato. Das 9 partidas que disputou, o Cruzeiro venceu 8 e empatou 1, somando 28 pontos. Se o time de Mano Menezes ganhar também nessa última rodada, iguala o recorde de 2013, quando fez 31 pontos na primeira fase. Falei depois do clássico, principalmente em relação ao nosso adversário mais tradicional, que essa não é a diferença das duas equipes. Ela se colocou na fase classificatória por circunstâncias, né? Que nós vamos saber fazer a leitura correta para não ter nenhum tipo de ilusão na reta final do Campeonato Mineiro. E o Atlético está classificado para a segunda fase do Campeonato Mineiro. No Parque do Sabiá, o time comandado por Thiago Largue venceu o Uberlândia por 2-0. E quem traz os destaques da partida é o repórter e comentarista André Salles. André, Atlético ganhou, mas convenceu você e a torcida? Foi uma boa partida, Inácia. Acho que se a gente for analisar pela campanha do Atlético, foi uma boa partida sim. A gente está até vendo os lances, chances para os dois lados, erros de arbitragem para os dois lados. E aí acho que acabou o que decretou, o que determinou essa
vitória foi a individualidade dos jogadores do Atlético e a maior qualidade, né? E aí a gente já está vendo o segundo gol. O primeiro foi um golaço realmente do Ricardo Oliveira. Segundo, uma jogada mais coletiva. E aí, quando você tem um jogador do nível do Luan no banco, realmente ele entra e faz a diferença. E aí, com todas essas peças que o Atlético tem, acabou mesmo estando fora de casa, mesmo estando pressionado, conseguiu se impor e vencer bem por 2-0 o Uberlândia. Tá ótimo. Obrigada. Semana que vem você volta com mais notícias. Com certeza. Viu? E uma última notícia, um ônibus pega fogo agora na Avenida Presidente Carlos Luz, a Catalão, ali no bairro Caiçaras, próximo ao Shopping Del Rey. O Corpo de Bombeiros informa que, a princípio, trata-se de um protesto dos moradores da Vila Sumaré que incendiaram o veículo e, além disso, pneus também. Então, se você for passar por lá, é melhor tentar evitar essa região da Avenida Catalão. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência ao longo desta semana. Estaremos de volta na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana.